Então o evangelho é isso, né? São as boas novas. É a novidade que Jesus veio. Vire à direita na Rua Navarras. E ele nos ensina a proclamar esse evangelho. Aí o que acontece? Aí Deus fala: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer será salvo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Ou seja, eu tenho que entender isso, a questão do pecado, a questão da morte, do afastamento de Deus, e que só através de Jesus que eu me conecto com Deus novamente. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é a própria vida, cara, que veio e nos encheu de vida de novo. E nos deu uma vida. Ele nos ressuscitou, né, dos nossos pecados, da nossa morte espiritual. E nos deu uma nova vida. E tem a questão do batismo também. O batismo é ele é um ato de fé. É um rito, né, uma passagem, vamos dizer assim, em que o homem aceita, reconhece, pede perdão pelos seus pecados. E ele é imergido na água. E isso é como se ele tivesse tem o significado de que ele está morrendo para si. Ele está morrendo para a sua vida, a vida pecadora que ele tem, para renascer de uma nova vida. Ele passa pela água, né? Ele passa pelo mar vermelho, vamos dizer assim, né? Tem uma simbologia isso no Antigo Testamento do batismo, né? Satanás estava atrás, o faraó estava atrás do povo de Deus, e eles passaram pelo meio das águas. Satanás não pode passar pelas águas. Ele não pode ser restaurado, não pode ser purificado. E aí Satanás morre na água. Então os demônios que nós temos, né, nós somos como demônios, fomos filhos dos demônios, né? Antes de sermos filhos de Deus. Quem não é filho de Deus, cara, é filho de Satanás. Em obras, em intimidade, né, em obediência. Então quando você é um filho de Deus, você obedece a Deus. Então pelos seus frutos você vai revelar. Não precisa, ninguém sabe falar. Não adianta você falar se é ou se não é. São os seus frutos que vão revelar se são. Se as suas obras são obras da carne, são obras de uma pessoa que vive na carne, que vive em pecado, frutos de pecado, ou são frutos de justiça, são os frutos de Deus. Se é a vontade de Deus estabelecida na sua vida, se é a obediência de Deus que guia você, que guia seus passos, que comanda você, né? Se você tem um relacionamento com Deus, se você ama Deus ou não, se você obedece a Deus ou não, isso vai falar se você é filho de Deus ou não. Então há um engano, uma mentira de Satanás que fala que todas as religiões salvam, né? Que todas as religiões são boas e que todas as religiões ligam a Deus e salvam o homem. Mas isso é mentira de Satanás, cara. Para que os homens não aceitem a verdade e não alcancem a salvação. Depois vão ser condenados com Satanás lá, vão seguir o pai deles depois. É claro que tem umas questões, né, que Deus não leva o tempo da ignorância, que nem Deus mandou ir pregar para todo mundo, mas nem todo mundo vai ouvir. Muita gente, né, até já morreu e infelizmente não recebeu o evangelho, não conheceu o evangelho. Então tem isso, nós temos o dever de pregar a palavra para toda criatura, cara. Por isso que a igreja de Deus tem os evangelistas, os pastores, os profetas, os mestres, que são os ministérios, 5 ministérios que Deus estabeleceu para que trabalhassem, né, de maneiras diferentes. Apóstolos, profetas, pastores e mestres e evangelistas. Então o povo de Deus está aí trabalhando para o reino de Deus, né, para estabelecer o reino, para pegar o evangelho e tudo mais.
Então tem essa obra aí, cara, né? Que nem eu tô fazendo uma obra de Deus aqui, eu tô tô revelando a verdade, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o discernimento espiritual para compartilhar para as pessoas, para demonstrar, para mostrar que, né, que as palavras, que as escrituras sagradas, né, de Deus, que a Bíblia, ela é superior, sim. Se você avaliar a origem, o início das religiões, quem criou, quem fundou, por que fundou, o que eles creem, o que eles fazem, o que não fazem, cara, a Bíblia dá um pau, velho, em todos, mano, né? Ela foi escrita no período de 1600 anos, se não me engano, por 44 ou 40 autores diferentes, cara, em épocas diferentes, e tudo se conecta. É o mesmo, ou seja, como se fosse o mesmo escritor, cara. Que nem se você pegar o telefone sem fio, digamos assim, a gente fala uma palavra simples que seja, fala daqui, fala no ouvido de alguém, passa por volta de 5 pessoas, cara, chega uma mensagem totalmente diferente, distorcida da inicial ali na frente. Com Deus não, cara, né? Deus, a sua palavra foi pregada, cara, há 6.000 anos atrás. As suas primeiras palavras, né, foram pregadas no Éden ali para Adão. Isso foi passando de geração em geração, e Deus foi falando, o conhecimento de Deus foi passando através das gerações. Deus foi manifestando através dos seus profetas, né, dos seus mestres, os líderes, e foi revelando cada vez mais, revelando, ensinando, né? Chegou a época dos juízes, né? A época dos reis, chegou a época dos profetas, que o povo, quando o povo estava fazendo muita besteira, estava se desviando, estavam afastados dos caminhos de Deus, os profetas vinham para corrigir, para exortar, né? Às vezes, muitas vezes duramente. E isso foi se propagando, cara, em 6.000 anos, cara. Uma coisa que foi falado lá atrás, 6.000 anos, cara, se cumpriu depois de 4.000 anos, né? A condenação de Satanás, né? Foi a sentença foi dada ali, né? O juiz, quando Jesus consumiu a obra, que nem quando ele foi morto no nosso lugar, ele falou, né? Está consumado. Ou seja, a profecia que Deus falou, que ele ia derrotar Satanás, ia pisar na cabeça da serpente, se consumiu. Se concluiu, né? Então foi consumada. Depois disso, né, Jesus ressuscitou, provando que ele era Deus, provando que a morte não tinha poder sobre ele, né? E que não vai mais ter poder sobre o homem também. E ele com o corpo glorificado, mostrando como vai ser no futuro, quando nós morrermos, né? E a Bíblia fala que aqueles que morreram com Cristo, quando Jesus vier, eles vão receber um corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos vão ter o corpo transformados. Vai ser uma transformação. Não vão morrer, mas o corpo vai ser transformado num corpo que não perece mais. E num corpo assim, totalmente renovado, purificado, sem pecado. Então ele ressuscitou, continuou ensinando ali a respeito dos próximos passos, né? Ele ficou com seus apóstolos, discípulos, por 40 dias. E então ele estava ensinando acerca do reino de Deus, né? Preparando eles para a missão que eles iam ter ali pela frente. E também falou sobre Pentecostes, né? Onde ele ia subir aos céus, só que ele ia enviar o Espírito Santo para vir sobre eles com poder, né? E capacitá-los para a obra evangelística, né? Que estava por vir. E foi dito e feito, subiu, eles esperaram ali reunidos, buscando a Deus, né? Em comunhão.
E o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida deles e agiu sobre a vida deles. E esses homens fizeram grandes obras, né? Pedro pregou lá e eu acho que foram 3.000 homens se converteram em uma pregação de Pedro, né? E aí eles ressuscitavam os mortos, curavam, expulsavam demônios, manifestando o poder do Espírito Santo ali, o poder de Deus. E viveram, né, para Cristo, fazendo a obra. Muitos deles foram assassinados. Eles escreveram seus livros, né, que tem os livros do Novo Testamento, escrito por eles. E concluindo, né, então ele tem o ensino para a igreja, a exortação da igreja, né, os próximos passos, a revelação do Apocalipse, o que vai acontecer, né, o que os homens devem fazer, os cuidados que os homens devem ter. Falou que os dias iriam ser maus, né, tudo mais, que os homens já chegam um momento que eles iam criar mestres para si mesmos, né, e não iam conseguir ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um momento que os homens não vão suportar, não vão querer ouvir a palavra de Deus, de tão corrompido que vão estar, e vão criar mestres para si mesmos, né, ou seja, religiões, doutrinas, fantasias, folclores, os mais diversos, que é o que nós vemos aí nas religiões. E a gente está nessa fase aí, né, do Novo Testamento, né, no tempo de propagar o evangelho a toda criatura, para que todo homem seja salvo. E como eu disse, aquele que crê e for batizado, né, morrer para si, para começar a viver para Deus novamente, para nascer para Deus e esperar que a obra realmente termine, né, finde os dias e comece a vida futura, comece a vida eterna. Então a gente está nessa fase aí, né? Eu estou aqui, graças a Deus fui salvo, fui alcançado. Deus manifestou o seu poder na minha vida. Eu tive minhas experiências. Ah, sim, voltando pro jumento lá no morro lá. Eu tive um entendimento ali naquele momento que eu ia atacar. Aquele jumento para mim era a mula de Maomé, que Maomé sumiu numa mula lá e subiu pro céu montado num jumento, numa mula, sei lá que diacho. E era como se aquela mula fosse... Cara, isso foi uma experiência profética, isso, né? E assim, eu tenho minhas análises, meu discernimento do que aconteceu comigo naqueles tempos, né? Ou foi a permissão de Deus que o diabo agisse na minha vida e fizesse o que fez, né? Porque eu até fiquei maluco, fui até internado. Ou o Espírito Santo de Deus fez, me domou e me conduziu a isso, para que isso fosse me conduzir a uma outra coisa. E agora está dando esse testemunho aqui, né? Então, das duas, uma foi a permissão de Deus e foi o diabo, ou foi Deus que fez e rolou um teatro ali, uma encenação, um negócio, uma maluquice, porém sem pecado, né? Se não tem pecado, isso pode sim ter sido do Espírito Santo, né? Por mais que maluco possa ter sido. Assim como tem profecias experimentais, né? Que isso é um momento eu falo sobre isso, tem na Bíblia. Mas eu vivi essas coisas, então eu tinha que destruir aquela falsa doutrina ali, cara. Eu tinha que destruir aquele jumento ali. Era como se aquele jumento que eu fui atacar fosse a jumenta ali de Maomé, né? A mula, não sei, que diacho, o quadrúpede de Maomé. E eu tinha que destruir ele e provar a superioridade de Deus, né? A vitória de Deus sobre o mundo islâmico. Talvez Deus tenha deixado o diabo vir fazer através do espírito do islamismo, né? Um demônio. Porém depois Deus, ele manifestou sua vitória. Cara, eu voei naquele jumento lá. Eu não sei como eu peguei o jumento. Cara, o jumento selvagem, imagina. Eu sei que ele era manco, né? Até mostra a imperfeição, né? Da via, né? Do transporte, que nem o jumento transportou, né? Jesus foi transportado por um jumentinho, né?
E Maomé também foi transportado por um jumento. Mas é um jumento manco, né? Algo imperfeito, algo que, né, não é verdadeiro, é falso. Cara, eu voei aquele jumento, a minha mão entrou no olho assim, ó, nos dois olhos, cara. Não sei como, cara, não sei de onde que eu ia tirar de enfiar o dedo no olho de um jumento, cara. Eu fui domado, né, por Espírito Santo, agora acho que foi pelo Espírito Santo nesse momento. Minha mão entrou, cara, nos dois olhos do jumento, coitado do jumento. Cegou o jumento, né? Cara, derrubei o jumento no chão, deitei em cima do jumento e fiquei ali comemorando, cara. Mais um momento de êxtase, um prazer imenso, assim, cara, eu desfrutando em cima da minha vitória ali, sabe? Sobre o islamismo. Ali é como se tivesse derrotado a doutrina deles, né? Revelado a mentira e vencido eles, né? Com a doutrina do Espírito Santo, com a doutrina de Deus, com a Bíblia Sagrada. E foi muito prazer. Eu fiquei deitado ali, cara, no bichinho fofinho, peludinho, cara. Eu até montei nele e falei, agora eu vou descer esse morro em cima desse jumento aqui, cara. Montei no jumento, o jumento levantou comigo, mas ele não conseguiu andar não, velho. Depois eu continuo que eu vou jantar aqui, vim encontrar minha família aqui. Né? Que Deus abençoe. E a história continua.